no levantamento terra unilateral também. E o que pode acontecer neste exercício em específico? A perna que está na frente, ela vai mais para baixo, a outra fica muito alta. Eu tenho certeza que você consegue ver que tem um lado meu que está mais alto que o outro. Olá, seja bem-vindo ao canal Lombardi Viking, sou Marcel Albuquerque, o Viking, e neste vídeo nós vamos conversar sobre escoliose. Não obrigatoriamente você precisa ter uma hérnia de disco para assistir esse vídeo. Se você tem escoliose ou se você acha que você é meio torto assim, porque a sua coluna, em vez de ser reta, ela faz umas curvinhas assim, para os lados, né? Não para frente e para trás, que essas curvas aí são normais. Se esse é o seu caso, fica nesse vídeo, tenho várias dúvidas que eu posso estar respondendo para você. E a primeira coisa que eu vou falar, que é, eu juntei algumas perguntas que me fizeram, então eu estou juntando essas perguntas e fazendo esse vídeo, e me perguntaram o seguinte: eu preciso fazer exercícios unilaterais? Ou os exercícios unilaterais são os melhores para eu fazer, porque eu tenho escoliose, então um lado é um pouquinho diferente do outro, como é que eu faço? Olha só, pensa o seguinte, você já é torto, né? Desculpa se você achar uma forma meio grosseira de eu estar falando, mas você é torto, tem um lado que está alongado e um lado que está mais encurtado, um lado que está mais esticado. Vamos supor, se você é com uma curvatura, a convexidade é para a esquerda, que é nesse caso para cá, ó, como se você fizesse isso aqui, ó, né? A curva vai lá para a esquerda. Se esse é seu caso, o seu lado esquerdo é alongado e o direito é encurtado, ok? Então você é torto. De novo, desculpa. Os exercícios unilaterais, eles só vão te ajudar se você souber a postura que fazer eles. Porque normalmente, mas não obrigatoriamente sempre, o lado mais alongado, nesse exemplo, o lado esquerdo, ele é mais fraco. Ou seja, se tu for fazer um exercício unilateral, ele vai ser um pouquinho difícil de você manter a postura. Ou mais difícil de você manter a postura no lado esquerdo. Então pode acontecer, se você não souber o que fazer, se você pegar muito peso, no lado esquerdo fica mais torto ainda do que já é. Então tem que tomar esse tipo de cuidado, porque você pode piorar achando que está fazendo para melhorar só porque é um exercício unilateral e os seus lados são diferentes. Isso não tem nada a ver, até porque tem algumas pessoas que falam que você deveria fazer mais séries de força para o lado que está alongado e menos para o lado que está encurtado, justamente porque ele está encurtado, então tu não precisa fazer tanta força nele, senão você deixa mais encurtado ainda. Isso também não é uma verdade, apesar de que são pouquíssimos casos que eu percebi alguma necessidade de fazer mais para um lado do que para o outro. É meio que assim, trabalha tudo, se concentra em tentar manter a postura correta dentro do que é ideal para você e dali para frente só segue. Não tenta compensar um lado pelo outro, alguma coisa assim, porque ainda depende se essa tua escoliose ela é uma escoliose adquirida ou de nascença. Qual que vai ser a diferença? Se for uma escoliose adquirida, pode ser que ela veio de você ficar sentado muito no computador, apoiado só com o braço direito, então você ficou torto para a esquerda. Então você ficou torto para esse lado aqui, porque você fica 8 horas sentado assim. Então você criou uma escoliose porque você mantém ela por muito tempo durante os teus dias. Tem problema? Tem, porque você não nasceu assim, então você está deformando a sua postura correta. E o problema de deformar, hoje em dia a gente tem que aceitar a gente do jeito que é, você não pode falar que eu tô torto, você não pode falar que eu sou feio e assim por diante. Fisiologicamente o seu disco intervertebral vai sofrer. Por quê? Se a coluna é feita para ser retinha, ok? E você nasceu retinho, quando você faz isso aqui, tomara que não quebre, pelo amor de Deus, quando você entorta a sua coluna pro lado aqui, por exemplo, você cria distribuição
de sobrecarga desigual no disco intervertebral. Isso faz com que teu disco intervertebral sofra estresses desiguais ao longo do disco todo, né? Então, se por exemplo você se flexiona para a direita, vai sofrer mais pressão no lado direito do disco intervertebral, que faz com que o núcleo pulposo no meio se desloque para a esquerda. Então é assim que uma das formas, né, de que você ganha uma hérnia de disco, beleza? Então, fisiologicamente eu posso falar que isso não é interessante, você ficar torto às 8, 20 horas, sei lá, do seu dia por causa disso. Uma segunda pergunta, e é por isso que às vezes é mais, talvez seja interessante fazer 1, 2 séries a mais para o lado que está alongado, que seria nesse caso o esquerdo, porque você está forçando toda a postura para o direito. Então talvez é um pouco interessante você fazer um pouquinho mais do lado esquerdo, mas só talvez ainda, tá? Porque se você trabalhar os dois lados da mesmo volume, mesma força, mesmas séries, mesmo peso, talvez já resolva, já te ajude a manter a postura mais correta durante o dia, ok? Daí as pessoas me perguntam, tem o lado alongado e tem o lado encurtado. Isso quer dizer que se eu alongar o lado encurtado, no meu caso aqui o direito, se eu ficar fazendo alongamento para ele, eu vou resolver minha escoliose? Entra de novo nessa questão ali, de que vai depender se você nasceu com ela ou se você criou ela ao longo da sua vida, porque se você nasceu com ela, muito provável que fazer alongamento só para um lado não vai ajudar de nada, ok? E se você criou ela, pode ser que fazer alongamento só para um lado não te ajude tanto quanto fazer para os dois. Por quê? Normalmente quando você faz algum alongamento por muito tempo, aquele músculo fica tenso. Então é como se eu fico nessa postura aqui para a direita, né? Eu tô torto aqui para a direita. Então se eu fico assim 8 horas, esse músculo aqui ele vai ficar tenso. Por quê? Porque ele vai fazer força, porque ele está tentando me puxar para ficar reto de novo. Porque essa ali não é uma posição confortável, nem para os músculos e nem para as tuas vértebras. E o corpo sabe disso. Então ele tenta te puxar para a postura mais reta, ok? Então se o músculo fica tenso e você só alonga o outro, quer dizer que um lado você vai ter tenso e o outro vai estar pleno, normal, bonitinho. Qual o problema? Na hora de treinar, você vai ter um lado que vai estar puxando um pouquinho mais porque ele já está tenso, ou então se você já tem algum problema de coluna, por exemplo, uma hérnia de disco, essa tensão excessiva só de um lado pode te prejudicar e aumentar as dores. Então, tem que ter esse certo cuidado. Eu vou alongar só de um lado e fortalecer só do outro. Não é bem assim. Faz as coisas tudo o seu lado certinho, né? Muitas vezes, se você é iniciante, por exemplo, fazer exercícios bilaterais, né, os dois lados ao mesmo tempo, já vai te ajudar muito. Aí as pessoas me perguntam, eu tenho escoliose, eu posso fazer agachamento? Poder você pode. Vai depender de que nível você tá, se você é iniciante, se você não é iniciante, se você sabe controlar sua postura, se você não sabe, se você tem força, se você é muito fraco. Depende de alguns fatores assim. Todos os alunos que eu já tive com escoliose fizeram agachamento com a barra nas costas, não tiveram dor, não tiveram problema, mas não foi o primeiro exercício que eu passei. Não foi tipo assim, a pessoa passou pela porta, oi, prazer em te conhecer, faz esse agachamento aqui. Não foi bem assim. Precisa ser feito um trabalho de base anterior. Essa base é principalmente em exercícios que aprenda a ter mais estabilidade da coluna, que ela não fique se movimentando, mesmo que seja só um pouquinho, que isso não aconteça. E a pessoa precisa aprender as posturas que ela deve manter.
Então, se ela tem que manter a postura ereta, peito estofado, bunda empinada, abdômen contraído, é isso que ela vai ter que treinar antes de colocar um peso em cima das costas, porque os teus discos, pela coluna ser torta, já estão recebendo sobrecargas em pontos diferentes dos discos, né? Então isso já é um agravante para os exercícios, então não vamos tornar mais agravante ainda fazendo com a postura errada. Então, exercícios com carga axial, que são cargas acima da coluna, né? Tudo que você, vamos supor, a barra que você coloca aqui, o peso que você segura na mão, porque o peso está no ombro, né? Está no braço, mas está conectado aqui no ombro, que o ombro fica em cima da coluna. Exercícios assim tem que ter esse cuidado, esse trabalho de base anterior. Me perguntaram também quais os melhores abdominais para fazer. Isso é principalmente se você é iniciante, faça os abdominais em isometria e os abdominais que mais causem estabilidade na sua coluna. São o prancha lateral e o bird dog. Dá para fazer também o antirrotacional. Todos eles, eu vou deixar um videozinho bonitinho aparecendo aqui, mostrando a postura deles. Eles são exercícios muito simples de serem feitos e são ao mesmo tempo muito bons. Principalmente porque eles trabalham em isometria, que é a sua coluna parada do jeito que ela deve ficar durante a grande maioria dos exercícios de musculação. E você, assim, por estar parado, você aprende a desenvolver estabilidade nos músculos, né? Nos músculos e na coluna, porque os músculos vão ficar mais fortes na postura que ela deve ficar. Então, show de bola. Me perguntaram também quais os melhores exercícios para treinar perna para quem tem escoliose. Eu tenho, deixa eu pensar aqui, ó. Exercícios bons para quem tem escoliose. Eu gosto, eu vejo muitos resultados nos alunos que têm escoliose, percebi que eles ficam muito bem, percebi que eles aprendem muito legal a fazer esses exercícios, não tem problemas muito grandes para manter posturas e tudo mais. São os exercícios, por incrível que pareça, agora os unilaterais. Só que, porém, todavia, contudo, eu sei controlar a postura deles, eu sei ensinar para eles, eles aprendem bonitinho para daí fazer os exercícios e não serem prejudicados. E daí entra o avanço ou agachamento unilateral, depende de onde você mora, o exercício vai ter um nome diferente, pode ser caminhada, pode ser a fundo. Existe o agachamento búlgaro e o levantamento terra unilateral também. Só que aqui eu vou te dar uma dica que se você tem escoliose e você faz musculação, provavelmente nunca te passaram, tá bom? Que é aprender a controlar os lados da pelve, se eles estão em inclinações laterais, para os exercícios unilaterais. Se você não entendeu qual que é o avanço, o exercício é o seguinte: coloca um pé na frente do outro e faz essa movimentação aqui. Eu não estou mostrando meus pés, porque os meus pés não são muito importantes. Eu preferi colocar a câmera mais perto para mostrar a pelve. Porque se você tem uma escoliose que você nasceu com ela e ela for muito grande, você provavelmente tem diferença de lado de altura de pelve. Uma vai estar mais alta que a outra. Isso é provável que aconteça. Tá vendo que o meu lado direito aqui, ele está mais alto que o meu lado esquerdo? Eu estou exagerando, né? Eu estou levantando minha perna para deixar com o lado, agora está o lado esquerdo. Então isso vai depender de para que lado que é a sua escoliose, mas saiba que pode acontecer. Se você olhar no espelho, você vai ver que tem um lado mais alto que o outro. Essa diferença de altura, se você conseguir cuidar no avanço, melhor ainda. Por quê? Porque você vai fazer o avanço e pode acontecer de continuar essa diferença de altura. Então se você fizer o exercício mais torto ainda do que você já é, desculpa por isso, pode ser que piore o seu caso. Então se você conseguir levantar o lado da pelve que estiver mais baixo, você vai conseguir fortalecer o músculo glúteo
de uma forma muito eficiente, inclusive mais eficiente do que seria se estivesse com a postura torta. Porque o glúteo é um músculo que segura a postura correta neste exercício. E isso vai acontecer no levantamento terra unilateral também. Para quem não sabe, no levantamento terra unilateral, você deixa uma perna na frente, uma perna atrás e vai fazer esse exercício que é parecido com o levantamento terra, só que é só com a força da perna da frente. E o que pode acontecer neste exercício em específico? A perna que está na frente, ela vai mais para baixo, a outra fica muito alta. Eu tenho certeza que você consegue ver que tem um lado meu que está mais alto que o outro. Por quê? Porque é normalmente assim que a gente desce para pegar alguma coisa no chão. A gente desce meio de lado, a gente não desce reto para pegar alguma coisa. A gente desce meio de lado. E o problema disso é que vai provavelmente aumentar a sua escoliose, porque você vai sempre para o lado de menor resistência. E é uma lei que o corpo obedece fielmente, a menos que você controle. Então, se você for fazer o levantamento terra-lateral, que é um exercício que eu estou recomendando, que ele é muito bom, você tem que cuidar com essas rotações de pelve, não deixar o tronco todo rodado. Você tem que ficar retinho para fazer e vai sentir um ótimo fortalecimento de glúteo. O glúteo vai ser um músculo que eu te falei antes que você precisa aumentar a estabilidade da coluna. E por incrível que pareça, não são só os músculos abdominais que fazem isso. O glúteo faz grande parte disso também. Acho que é isso aí sobre escoliose. Se houverem mais informações, se eu achar que o vídeo está incompleto, se vocês tiverem mais perguntas ainda, se por algum acaso aparecerem novas dúvidas, porque eu te apresentei conceitos diferentes, então às vezes você pode ficar meio confuso, você me pergunta nos comentários, eu vou te responder. Se achar necessário, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero receber um feedback se o vídeo foi bom, se ele foi útil ou não. Se foi, deixa um like, se for, deixa um comentário. Se inscreve no canal, se inscreve nas minhas redes sociais ali na descrição abaixo deste vídeo. Muito obrigado e nos vemos num próximo vídeo.